Olá, amigos da TV Justiça, está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. Como você já sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, você vai ter uma pequena explicação sobre o tema escolhido para o dia de hoje. No segundo bloco, eu vou responder perguntas do Brasil inteiro sobre esse tema escolhido. E no terceiro bloco, a gente vai resolver testes anteriores de exames de OAB a respeito daquele tema. Então fica com a gente, porque o tema de hoje é muito importante, cai bastante e é também bastante polêmico. Você já sofreu um roubo? Ou será que foi um furto? Será que você já teve aquela experiência desagradável de chegar ali no lugar em que havia estacionado o carro e dizer: meu carro foi roubado? Mas será que foi? Então, se você quer saber, não sai daí. Fica aí, porque o tema do dia é crime de furto. Até daqui a pouquinho. Se você foi até a vaga e o teu carro não estava lá, bem, então o teu carro não foi roubado, não. Ele foi furtado. Porque o furto, como a gente vai aprender na aula de hoje, não tem aquilo que caracteriza o roubo, que é a violência ou grave ameaça. Então, embora é claro que nós não gostemos de ser vítimas de crime algum, é melhor, se fosse possível escolher, ser vítima de um furto do que de um roubo. Você não acha, não? O furto é o primeiro crime dos crimes contra o patrimônio. É o crime que abre o título 2 do Código Penal, dos crimes contra o patrimônio. E que a gente aprende no nosso linguajar coloquial, na nossa linguagem do dia a dia, a confundir. Mas aqui, numa linguagem técnica jurídica, a gente não pode confundir de jeito nenhum. Então vamos olhar com uma lente de aumento, vamos olhar com cuidado para você ficar expert aqui na teoria do furto, para saber exatamente quando dizer com propriedade: fui furtado, fui roubado, fui fraudado. E é claro que é só na teoria, porque eu espero que você nunca seja nenhuma dessas 3 coisas. Vejamos, o furto consiste em subtrair uma coisa móvel alheia. Pegou? Subtrair uma coisa móvel alheia. O direito penal é um ramo do direito que, é claro, usa de todas as formas de interpretação. Mas o princípio da tipicidade penal é tão rigoroso que ele exige, antes de tudo, uma interpretação gramatical correta, precisa, exata. Então, quando a gente começa a estudar um crime novo, o melhor jeito é analisar termo por termo, que nós chamamos de elementar, elementar por elementar, para conseguir desenhar uma moldura precisa que vai nos mostrar a moldura do tipo. O que tiver dentro dessa moldura é furto, o que não tiver é outra coisa. A primeira elementar do furto, então, é subtrair. É uma palavrinha pequena, singela, mas que esconde talvez a essência do furto. E, pior de tudo, esconde algumas terríveis pegadinhas de concurso. Porque subtrair significa retirar sem o consentimento da vítima. Veja bem, significa tirar sem que você deixe. E isso, meu caro amigo, vai ser muito importante para diferenciar o furto de um outro crime que tem também uma conduta não violenta, então que em certas oportunidades pode se tornar parecida, mas na qual a vítima consente, a vítima induzida a erro, consente na retirada da coisa, ou melhor, ela se despoja da coisa, ela abre mão da coisa voluntariamente, o que não acontece com furto. Então guarda bem na tua cabeça esse elemento, é preciso subtrair, retirar
sem o consentimento da vítima, ainda que com a sua consciência, sem o consentimento. Mas retirar o quê? Qual que é o objeto? Qual que é o predicado dessa conduta? Retirar ou subtrair coisa. Quer dizer que não tem furto de bebê na maternidade? Mas eu vi que deu no jornal que os bebês estavam sendo furtados. Não é possível furto de bebê? Pois é, não dá para furtar gente. Aliás, existe uma exceção. Uma exceção que é gente depois de já morta. Gente depois de já morta não é mais considerada pessoa, vira coisa, e como coisa pode até ser objeto de furto se tiver algum valor de utilidade. Por exemplo, um cadáver doado para pesquisa numa universidade. Ele sim pode ser furtado, mas gente viva não. Tirar o bebê ali da maternidade não é furto nunca, é um outro crime que se chama subtração de incapazes. Então, tirar a pessoa do lugar onde ela está pode ser subtração de incapazes, dependendo do caso, pode ser sequestro, pode ser extorsão mediante sequestro, mas furto de pessoa viva, jamais. Então tem que ser coisa. Mas já que a gente falou de bebês, vamos falar então de animais. Animais podem ser objeto de furto, por exemplo, um gato, um cachorro, um periquito, um peixe, ou até um boi, uma vaca, podem ser furtados? Tanto podem que tem até nome para isso. Você sabe que uma pergunta de concurso que deixa muitos candidatos assim um pouco perplexos, porque nunca ouviram falar dessa nomenclatura, é o abigeato, que é o furto de gado. Abigeato é o furto de gado. Então, animais podem perfeitamente ser objeto de furto. Pessoas, não. Nós estamos falando do segundo elemento do furto, que é coisa. Subtrair coisa. O que é considerado coisa? Ora, coisa é a coisa que não seja pessoa. Pessoa não é coisa. O resto é coisa. Agora, coisa precisa ser palpável, precisa ser subtraível. Então não há, evidentemente, furto de ideias. Ele furtou a minha ideia ou ele roubou a minha ideia. Não. Isso pode ser outro crime, mas não é crime de furto. É claro que eu posso furtar o documento que tem a ideia, que representa a ideia, mas eu não posso furtar uma ideia, eu não posso furtar alguma coisa que não seja subtraível, que não seja palpável, que não seja passível de apropriação. Agora, o próprio código faz uma ressalva de uma coisa que, apesar de poder ser objeto material do furto, também não dá para pegar, botar na bolsa e levar para casa. E sabe qual que é essa coisa? Por equiparação expressa do Código Penal? Energia elétrica ou qualquer outra energia que tenha valor econômico. Então, o Código expressamente equipara a coisa à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, voltando, o furto é subtrair coisa. Ou seja, subtrair qualquer coisa palpável, passível de apropriação. Pessoa não. Pessoa não se equipara à coisa. Mas energia elétrica, sim. Energia elétrica ou qualquer outra com valor econômico. Então, essa conduta é nossa velha conhecida. É o chamado gato. Já ouviu falar dessa expressão aqui coloquial para designar a ligação clandestina de energia elétrica? Pois é, o gato, a ligação clandestina de energia elétrica é uma espécie de furto. Configura furto. E o furto de energia elétrica tem uma peculiaridade que é sempre perguntada em concurso. Você concorda que quem faz o gato pode deixar lá o gato ligado um tempão na sua casa, anos e anos e anos a fio? Pois é, o furto geralmente, via de regra, é um crime instantâneo. Ele se consuma no momento determinado. Acontece que o furto de energia elétrica é um crime permanente. Enquanto a ligação clandestina está acontecendo, está sendo feita, o crime permanece se consumando.
E isso, meus amigos, tem muitas consequências. Tem muitas consequências práticas importantes. Porque um crime permanente, durante todo o período em que ele passa se consumando, ele está numa situação de flagrância. E como você sabe, na situação de flagrância é possível a prisão em flagrante. Então, digamos que você tenha um vizinho, um conhecido, enfim, que você passa num lugar e veja que tem uma ligação ali clandestina de energia elétrica há anos, né, há muito tempo. Pois bem, se você der a notícia crimes hoje, se você for até uma delegacia e falar, olha, tem ali, o meu vizinho fez uma ligação clandestina de energia elétrica e a polícia for até o local e encontrar, pode prender em flagrante. Pode prender em flagrante na hora, porque o crime está se consumando. Então, saber que um crime é permanente e não instantâneo tem importância prática grande. É importante da gente saber. A pergunta que muitos me fazem, espero sinceramente que não em causa própria, mas por justo interesse acadêmico, a pergunta que muitos me fazem é a captação de sinal de TV a cabo. É o gato de cabo de TV. Se isso configuraria ou não furto de energia elétrica, ou seja, é uma conduta equiparada ao furto de energia elétrica. Veja, essa é uma questão bastante polêmica. Então, a primeira coisa que eu já começo dizendo é que ela não é objeto de concurso, né? Tudo que ainda é muito polêmico, não existe uma decisão que se possa dizer consagrada, majoritária na jurisprudência, não costuma ser objeto de concurso. Há posição no sentido de que sim. Há posição no sentido de que a captação clandestina do sinal de cabo de televisão configura também furto de energia elétrica. Não é pacífico, é controvertido, mas há posição no sentido que sim. Olha só, hein? Isso não é raro no Brasil. E é daquelas coisas que muita gente faz um pouco sem saber que é crime, né? Quer dizer, sabendo que não está certo. A pessoa sabe. Ela sabe que está errado, mas ela não sabe exatamente que é crime. Pois é. E é um crime que pode ser equiparado a furto de energia elétrica. Muito bom, então já aprendemos bastante sobre furto, eu tenho que ter subtração, eu tenho que ter coisa. Essa coisa tem que ser móvel. Ah, então não dá para furtar um imóvel. Ah, Patrícia, mas como é que eu furtaria um imóvel? Ah, sei lá, eu posso imaginar, digamos que você tem um imóvel que seja vazio, na praia, ou que esteja para alugar, e uma família entre e comece a residir no teu imóvel. Não dá para dizer que houve furto. Dá para dizer, em determinadas circunstâncias, que houve outro crime, que se chama esbulho possessório. Mas não dá para dizer que teve furto. Não tem furto de imóvel. Mas uma coisa interessante aqui nessa coisa do furto de imóvel é que você sabe que para o direito civil existem coisas que são móveis, elas se mexem, mas elas são consideradas para o direito civil como imóveis. Quer dizer, para as finalidades do direito civil, elas são equiparadas a imóveis. Por exemplo, um navio. Um navio para o direito civil é um imóvel, mas é claro que o navio se mexe. Aliás, o navio não ia servir de grande coisa se ele ficasse ali paradinho, né? A ideia é que ele se mexa mesmo, que ele navegue. Ele se move e, no entanto, ele é considerado para o direito civil imóvel. E aí? Dá para furtar navio? Bem, não que seja fácil, né? Acho que é uma logística complicada furtar um navio. Mas se a pessoa tiver essa competência, essa capacidade, pode sim. Então veja que no conceito de coisa móvel para o direito penal, o conceito de coisa móvel para o direito penal é um conceito realístico, não é um conceito jurídico, não é um conceito ligado a móvel ou imóvel em face do direito civil. É um conceito real, um conceito realístico, naturalístico. Bem, quase acabamos, mas falta uma última coisa muito importante. A coisa tem que ser coisa, a coisa tem que ser móvel e a coisa tem que ser alheia. Então, acabamos de aprender que não dá para furtar uma coisa própria. Não dá para furtar coisa que lhe pertence.
Nesse momento, você deve estar pensando assim, poxa vida, mas tem uma pessoa que seja suficientemente doida para furtar uma coisa própria? Olha, eu posso pensar em duas possibilidades. A primeira é você tentar subtrair uma coisa que é sua, mas que esteja em poder de terceiro. Você quer um exemplo? Digamos que eu tenha, sei lá, eu tenho alugado meu carro para você. Você já me pagou antecipado e eu aluguei meu carro. E meu carro está lá, então, morando na tua garagem, por força de um contrato. Só que ele não deixa de ser meu. Você concorda que eu não me despojei dos meus direitos de propriedade? Ele está lá na tua garagem, mas ele não deixa de ser meu. E aí eu me canso desse contrato, resolvo ir lá, violando o contrato, já tendo recebido tudo, e sem que você saiba, sem que você perceba, eu subtraio, tiro o carro lá de dentro da tua garagem. Deu furto? Não deu, não. Não deu porque não tem furto de coisa própria. Não dá para furtar coisa própria. O crime pode ser outro, é um crime contra a administração da justiça, mas não é furto. Simplesmente porque não existe furto de coisa própria. Agora, você sabe um outro jeito bem interessante que essa coisa do furto de coisa própria pode aparecer na tua prova ou mesmo na tua vida prática? Bem, na minha vida prática já apareceu. Eu tenho aqui que fazer o mea-culpa de que eu realmente já vivi situações como essa. Agora, vista a carapuça, quem nunca fez isso que eu vou contar? Quem é que nunca estava saindo apressado de um lugar, viu ali o guarda-chuva, porque guarda-chuva é tudo mais ou menos meio parecido. Achou que era o seu próprio guarda-chuva, pegou e foi-se embora. E não era, era o guarda-chuva alheio. Ou caneta, caneta eu sou rainha, tô lá, né, pego emprestado a caneta, etc. Aí esqueço que a caneta é minha, coloco na bolsa e vou-me embora. Bem, quem já realizou uma conduta como essa terá agora a solução jurídica para o seu crime. O seu crime, objetivamente, foi esse. Você subtraiu uma coisa móvel alheia. Você levou para você uma coisa móvel alheia. Mas acontece que na tua cabeça, pelo menos na minha, eu posso dizer isso de boa fé, na minha cabeça, aquilo não era alheio. Eu estava cometendo um erro. Eu achei que a coisa era minha. E, na verdade, a coisa era alheia. Isso se chama erro de tipo. E o erro de tipo exclui o dolo. Então, eu posso dizer que eu furtei sem querer. E furtar sem querer não é crime. Porque o furto não tem previsão de punição quando ele é cometido na modalidade culposa. Não tem. Furtar por imprudência não existe. Não é crime. Não é fato tipificado como crime no direito brasileiro. Muito bom, então você já sabe quase tudo de furto. Você já sabe que é preciso subtrair, você já sabe que é preciso de uma coisa, você já sabe que essa coisa tem que ser coisa, que essa coisa tem que ser móvel e que essa coisa tem que ser alheia. Agora, faltou um pequenino, mas importantíssimo detalhe. É preciso que haja uma intenção especial. Não basta que eu apenas subtraia. Essa intenção especial, ela está consolidada numa expressão semântica que é assim: subtrair para si ou para outrem. Para si ou para outrem. O que significa esse para si? Esse para si significa o ânimo de assenhoramento definitivo. O que é o ânimo de assenhoramento definitivo? É a intenção de ficar com a coisa para sempre, de ficar com a coisa consigo. Não é a intenção de apenas usá-la ali transitoriamente, é a intenção de inverter o direito de propriedade, de se apropriar, de ficar com a coisa para si. Então é preciso desse elemento subjetivo especial. Portanto, isso é furtar. Furtar é subtrair coisa móvel, alheia, para si ou para outrem. Muito bom. O que mais que a gente tem a dizer a respeito do furto? Esse é o furto simples. Mas existem 3 pequenos detalhes sobre o furto que é interessante mencionar. O primeiro detalhe é que o furto, quando praticado durante o repouso noturno, quando o furto for praticado durante o repouso noturno,
E repouso noturno também é uma terminologia que às vezes é um pouco controvertida, não existe uniformidade, embora exista até uma posição majoritária, mas não existe uma uniformidade sobre o conceito de repouso noturno. A posição hoje majoritária é de que repouso noturno é o momento em que as pessoas daquela localidade habitualmente encontram-se repousando. Então veja que não é um conceito astrofísico, não é um conceito, né, o horário, ou a lua no céu, o sol se escondeu. Não é isso. É o horário em que habitualmente as pessoas daquela localidade se encontram repousando. O furto tem também uma possibilidade de pena mais branda. Então, repouso noturno, pena mais grave. Ele tem também uma possibilidade de pena mais branda. É o chamado furto privilegiado. E quando é que eu vou ter um furto privilegiado? É curioso, né? Quem não está muito habituado, muitas vezes estranha essa terminologia, mas é assim que é chamado o crime quando adquire uma modalidade mais leve. Ele é privilegiado, furto privilegiado. Quando um furto vai ser privilegiado? Olha o que é preciso para você cometer um furto privilegiado. Primeiro, que a coisa furtada seja de pequeno valor. Então, furtar uma coisa de pequeno valor. E, por outro lado, que você seja primário. Então, quando o criminoso é primário e a coisa furtada é de pequeno valor, ele tem direito a uma redução da pena. Então, primário é cumulativo, mas pequeno valor, pena pequenininha. E a última coisa sobre o furto são as modalidades qualificadas. O furto pode apresentar qualificadoras. Ele tem uma causa de aumento de pena, que é o repouso noturno, tem causas de diminuição de pena, que é o privilégio, tem uma causa de diminuição de pena, que é o privilégio, e ele tem formas qualificadas. Quais são as qualificadoras do furto? Olha só, eu vou citar aqui as mais relevantes. Rompimento de obstáculo. O furto pode ser qualificado pelo rompimento de obstáculo. Alguém estourou ali a porta da tua casa para invadir e furtar tudo que tinha dentro dela. Você teve 2 prejuízos, não teve? Além do prejuízo do que foi levado de dentro, vai ter que consertar a fechadura. Então já tem aí 2 prejuízos. Rompimento de obstáculo. O furto pode ser qualificado também pela fraude. E aí vai haver uma diferença importante entre o furto e o estelionato, mas pela fraude, pela destreza, pela escalada. Então veja, fraude, destreza, escalada, são todas maneiras que demonstram uma dificuldade que teve que ser superada pelo furtador. E o furtador que se mostra disposto a superar dificuldades, a escalar ou a enganar, né? ou abusar da confiança ali, quer dizer, criar uma relação de confiança e depois abusar da confiança, ele se mostra um furtador ou a ter uma habilidade manual em comum, que é a destreza. Então, fraude, destreza, escalada, abuso de confiança, demonstra um criminoso mais reprovável, porque primeiro é um criminoso mais decidido. Ele resolveu não se deter perante nada. E depois ele é um criminoso mais impiedoso, porque resolveu ali abusar de uma situação de fragilidade da vítima, né? Abusou da confiança ou enganou a vítima para diminuir a sua vigilância. Então, quando o furto tem fraude, tem escalada, tem destreza, tem abuso de confiança, ele também terá uma pena maior. A terceira qualificadora do furto é o emprego de chave falsa. Quando o agente, para furtar, usa chave falsa, que é qualquer instrumento que faça acionar o mecanismo da fechadura, fora a chave verdadeira, a conduta também será qualificada. Concurso de pessoas. Muitos crimes são qualificados pelo concurso de pessoas. O entendimento é que quando 2 pessoas se juntam para cometer um crime, elas colocam a vítima numa situação de maior fragilidade, de menor defesa, de maior exposição. Concurso de pessoas. E por fim, o furto cometido, veja que interessante. O furto de veículo automotor, isso é comum, não é? O furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país. O furto de veículo automotor, mas não é qualquer furto de carro, não. É o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país, terá uma pena maior, porque é muito mais difícil de achar, não é?
até porque as nossas polícias geralmente não têm cadastros integrados, é muito mais difícil para a seguradora encontrar o carro. Então, o furto de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou país, não para outro município, comarca, para outro estado, país, terá uma pena majorada, terá uma forma qualificada. Muito bom, meus amigos. Então, nós estamos aqui, craques, aprendemos quase que tudo a respeito de furto, já vimos o principal. E agora, eu espero você no nosso próximo bloco, que, como você já sabe, se chama Pergunte ao Professor. Então, se você quiser mandar a sua pergunta, você já sabe, o nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. É muito importante, é muito gostoso que você mande a sua pergunta para que a aula se torne mais completa, para que essa experiência se torne mais interativa. Então escreve para a gente, provafinal@lfg.com.br. Enquanto você está escrevendo, eu espero aqui as perguntas que vêm dos candidatos do Brasil e que nós recolhemos pelas ruas do Brasil afora. Então fica com a gente, espero o próximo bloco. Pergunte ao professor. Olá, estamos de volta aqui, então pergunte ao professor. Você sabe que a sua participação é tão importante pra gente, então pergunta, manda tua dúvida, tua sugestão, tua opinião, enfim, manda o que você quiser aqui pra gente. Você já sabe qual é o nosso e-mail, é provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. A gente quer ouvir o que você tem para dizer, a gente quer responder a tua pergunta. Então, aproveita essa oportunidade, manda a tua pergunta. Enquanto isso, vamos ver o que o pessoal que já perguntou quer saber sobre o crime de furto. Vamos lá. Professora, se alguém se passa por um funcionário de uma empresa de telefonia e entrar na minha casa com meu consentimento e pegar as minhas coisas, isso é furto ou estelionato? É uma coisa dura, né? Uma coisa difícil essa situação aqui que a colega nos reportou. E eu acho que é importante até a gente começar dando esse alerta, sabendo disso, porque muitos e muitos crimes acontecem dessa forma. É muito triste a gente ter que viver aí cheio de cautelas na nossa portaria, com os nossos funcionários da nossa casa, mas o fato é que tantos crimes acontecem assim. Então chegou ali, disse que era de uma empresa e o porteiro não sabia muito bem para onde ia, ou a pessoa que estava na casa acabou permitindo que a porta fosse aberta, e aí a gente se expõe, abrimos a porta para o inimigo e na hora, né, já aconteceu o pior. Então, primeira coisa de tudo é termos atenção, porque embora, como eu disse, não seja muito agradável, é mais agradável prevenir do que remediar. Então, primeira coisa, muita atenção, respeitar as regras ali de segurança do prédio, do condomínio, porque elas são feitas para a segurança de todos. Agora, juridicamente, como é que fica essa situação? É uma pergunta muito interessante, porque na verdade ela me permite falar de uma coisa que bomba em prova de concurso, que é a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato. Mas por quê? Por que essas duas coisas se confundem? O que essas duas coisas têm em comum? Ora, o furto, que pode ter como qualificador a fraude, é um crime cometido com fraude. E por outro lado, o estelionato é justamente induzir a erro mediante fraude, levando a vítima a entregar a coisa. Então aí eu acho que você já percebeu a diferença entre um furto mediante fraude e um estelionato. Você lembra que eu falei que no furto, seja qual for, mesmo mediante fraude, no furto é preciso do verbo subtrair? É preciso que eu tire a coisa da vítima sem o consentimento dela? Enquanto que no estelionato não. O estelionato é diferente. No estelionato eu induzo, eu vou engano, induzo a pessoa ao erro e faço a pessoa me entregar a coisa. Quer dizer, a vítima se despoja, a vítima dá adeus ao bem
de bom grado, de boa vontade, geralmente até com um sorriso no rosto. O estelionato é um crime em que a vítima geralmente está sorrindo. Depois ela toma o baque, mas quando ela sente o estelionato, quando ela sofre o estelionato, ela está sorrindo. Então deixa eu te dar um exemplo para você não ter problema nenhum em diferenciar. Imagina no exemplo aqui da colega. Se chega aqui, o sujeito se fazendo passar aí por alguém de uma empresa de telefonia, fala, eu quero entrar nessa, né, preciso entrar e etc. Começa a testar os seus telefones, ali os seus aparelhos telefônicos. Não, esse aqui não está funcionando, eu vou levar esse aparelho telefônico para manutenção. E você, como o telefone já não estava muito bom mesmo, já estava com um certo chiado, você fala, ai que bom. E aí abre um belo de um sorriso. Não é mesmo? Você oferece um café, mas que bom que o senhor veio, oferece um café, um bolinho de fubá, trata bem o moço, e aí ele sai com o seu aparelho telefônico debaixo do braço, bem debaixo do seu nariz. Ele não está levando o aparelho dentro da bolsa, ele está levando o aparelho ali, na tua vista, debaixo dos teus olhos, e você ainda está agradecendo, você ainda está achando tudo ótimo. Isso é estelionato. O agente, claro que eu esqueci de contar o principal, né? Ele não é nada de funcionário de companhia telefônica, não é nada. Era tudo mentira, é um crachá falso, é um uniforme falso, é tudo falso. Ele te enganou, mas ele te enganou induzindo você a erro e fazendo com que você desse a ele o bem que ele queria. Agora, o que me parece, a pergunta aqui da colega não foi bem nesse sentido. Imagina que ele, de alguma forma, usa essa fraude para conseguir entrar na tua casa. Entrou na tua casa. Entrou na tua casa, você não vai ficar... Aliás, deveria, né? Deveria. Mas geralmente a gente não vai ficar ali em cima do funcionário, vendo o que o funcionário está fazendo, né? Todo mundo tem muita coisa para fazer, vive numa correria danada. Então você vai para a cozinha, vai pro quarto, deixa ele ali. E ele, então, usando da fraude para diminuir a sua desconfiança, não é isso? Porque se ele não tivesse assim vestido, você não deixaria esse estranho entrar na tua casa. Ele, usando a fraude, fazendo então com que você, de alguma forma, diminua a sua vigilância, a sua resistência, subtrai. Subtrai sem que você perceba. Então, enquanto você está ali no quarto, na cozinha, tá aí ele. Ele viu uma carteira dando sopa, ele viu uma joia, ele viu ali um aparelho eletrônico, tudo ele colocando na bolsinha dele sem que você perceba. E aí, quando ele vai embora, lá, cadê as coisas? Não estão mais lá. E isto é furto. Isso não é estelionato. Então, aqui, a pergunta da colega, que nos sirva de alerta, até porque a gente tem que ter cautelas, né, para depois não se arrepender, mas a conduta da colega aqui, que ela descreve, é furto sim, não é estelionato, é furto mediante fraude. Vamos ver a próxima. Professora, se alguém quebra o vidro do meu carro, entra, faz ligação direta e furta o carro, é furto com obstáculo? Muito bacana a pergunta, muito bacana mesmo. Bem, não é bacana sofrer isso aqui, né? Não é nada bacana para o dono do carro, claro que não. Mas é muito bacana a pergunta, muito interessante, porque ela cai bastante em concurso e ela é objeto de uma grande polêmica. Eu vou explicar por quê. A gente viu no tema do dia que o furto pode ser qualificado, seja pelo rompimento de obstáculo, seja pelo emprego de chave falsa, né? Rompimento de obstáculo, emprego de chave falsa. Vamos analisar aqui a história contada pelo colega desses dois pontos de vista. Chave falsa. Eu chego ali e faço a ligação de... Você sabe o que é ligação direta? Bom, eu imagino que não haja experts aqui em ligação direta, mas a ligação direta é feita diretamente com os fios ali da eletricidade. Então, ela não equivale à chave falsa. A chave, ela tem que fazer acionar o mecanismo da fechadura. Então, primeira pergunta de concurso, ligação direta não é chave falsa. Bom, a segunda questão é mais interessante ainda. Ele estourou, você entendeu o que o colega falou? Ele estourou o vidro do carro, entrou no carro e levou o carro embora fazendo ligação direta. E aí, é qualificado pelo rompimento de obstáculo?
Eu, afinal de contas, rompi o obstáculo para conseguir entrar no carro. É qualificado pelo rompimento de obstáculo? Meu amigo, pode se espantar, mas prevalece que não. Prevalece que não, porque quando a gente fala em obstáculo, esse obstáculo para qualificar o furto tem que ser um obstáculo externo à coisa. Tem que ser um obstáculo que impede o acesso do agente à coisa, me impede de chegar à coisa. O obstáculo não pode estar na própria coisa. O obstáculo não pode ser a própria coisa. E por que não? Qual que é a lógica disso? Tem lógica? Até tem, e eu vou te explicar qual é. Daí você me diz se você se convenceu ou não com a lógica. A lógica é que o rompimento de obstáculo aumenta a pena porque ela causa para a vítima dois prejuízos. Ele, né, o rompimento de obstáculo, causa para a vítima dois prejuízos. Além do prejuízo da coisa que eu perdi por ter subtraída, tem a coisa que eu perdi por ter sido destruída. Então, na verdade, eu tive dois prejuízos patrimoniais. A coisa subtraída e a coisa destruída. Acontece que no caso do obstáculo consistir na própria coisa, o obstáculo é inerente à coisa, eu não tive dois prejuízos, eu tive um prejuízo só. Porque afinal de contas, para mim, não faz diferença. Eu perdi meu carro, não faz diferença para mim se eu perdi o carro com vidro quebrado ou com vidro inteiro. Você concorda? Então o obstáculo não pode ser inerente à coisa, ele tem que ser externo à coisa. E até aí tem lógica, eu acho que tem lógica. O que não tem lógica é o seguinte, pensa comigo, quer dizer que se estoura a janela do teu carro para pegar a carteira que você esqueceu ali no banco, digamos que você tenha esquecido a carteira, e alguém estoura o vidro para pegar a carteira, na tua carteira tinha R$20 e, enfim, um cartão telefônico de 10 anos atrás, ou seja, não tinha grandes valores, tinha pouquinha coisa. Se alguém estoura o teu vidro e pega a carteira, eu te dei um prejuízo de R$20 aqui com a carteira, talvez mais 50 com o vidro, mas cometi um furto qualificado por rompimento de obstáculo. Esse foi um furto qualificado por rompimento de obstáculo, porque afinal de contas, eu destruí um obstáculo que era externo à coisa. Agora, por outro lado, se eu quebro a janela e levo o carro inteiro, quebro a janela e levo o carro inteiro, eu te dei um prejuízo de R$20.000, o furto é simples. O furto é simples porque não tem rompimento de obstáculo se o obstáculo é inerente à coisa. Quebro a janela e leva a carteira, qualificado. Quebra a janela, leva o próprio carro, simples. Esquisito, né? Eu acho um pouquinho esquisito. Mas se cair numa prova de concurso, meu amigo, não tenha dúvida nenhuma de que o gabarito vai ser esse. Porque isso é uma pegadinha. É claro que para os nossos eminentes juízes, promotores, muitas vezes essa falta de razoabilidade e de lógica vai, enfim, fazer com que não se aplique a qualificadora, mesmo quando eu rompo o obstáculo externo à coisa, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, mas segundo o entendimento majoritário, é assim que é e não tem jeito. Tá bom? Vamos ver a próxima pergunta? Vamos lá. Professora, furtar e devolver é crime? Furtar e devolver. Pois é. Você sabe que eu, contando aqui uma pequena peculiaridade da minha vida pessoal, eu sou filha de uma casa que tem 4 mulheres, 4 irmãs. Então, você já imaginou que a trocação de roupa entre uma e outra era uma coisa terrível? Trocação de roupa, eu deixaria bem claro, nem sempre com consentimento da interessada. Então você chega lá na festa e fala assim, ai meu Deus, cadê aquela minha blusa? Ah, peguei para usar e cadê? Tá na lavanderia. Bem, eu sei que isso, 4 meninas assim na escadinha, furto de uso era arroz de festa lá em casa. Era um tal de subtrair sem consentimento e depois devolver. Subtrair, depois devolver, subtrair, depois devolver. Que era uma loucura.
O certo é que éramos todas inimputáveis, porque éramos todas pequenas, então não havia nenhum problema criminal aqui na matéria. Mas e se não fôssemos, hein? E se fôssemos meninas já grandes, moças, vivendo ali numa república, uma pega a coisa, usa da outra, sem pedir licença e depois devolve na gaveta. E aí? É crime de furto? Pegar para usar e depois devolver é crime de furto? Você lembra o que eu falei a respeito da finalidade, do apropriar-se, do para si ou para outrem? Pois é, para que haja furto é preciso que haja essa intenção de ficar com a coisa para si, apropriar-se ou subtrair para si ou para outrem. Isso significa que se houver a intenção apenas de usar, não houver a intenção de inverter a propriedade, houver apenas uma intenção transitória, não há furto. Então, respondendo à pergunta da colega, o furto de uso não é crime. Não há crime na conduta de subtrair e depois devolver. Mas olha só o exemplo das irmãzinhas de novo aqui. Não é furto se você não provocar nenhum prejuízo patrimonial. Então, para ser conhecido furto de uso, é preciso devolver no mesmo lugar e nas mesmas condições. Então, se a minha irmã pegou aquele meu vestido de festa para ir numa formatura e quando devolveu no meu armário, estava com uma mancha, uma queimadura de cigarro, pronto, já é furto e acabou-se o que era doce. Então, é preciso devolver no mesmo lugar e nas mesmas condições em que a coisa foi subtraída. Aí sim é que se pode reconhecer o furto de uso, que não é crime. Tá calma nessa hora, então. Cuidado, porque se a coisa estragar, perder, mesmo que não seja culpa sua, o furto estará consumado, hein? Então, furto de uso só não é punido nessas condições. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver a outra pergunta. Pergunta ao professor. Professora, quando se consuma o furto, que o sujeito sai correndo e é perseguido pela vítima que consegue recuperar, é furto tentado ou consumado? Ai, meu Deus, deixamos o melhor, como diz o ditado, o melhor para o final. Best for the last. Quer dizer que a pergunta mais sofisticada é essa. Quando se consuma o furto? Olha só, tem duas correntes. Eu vou dizer o nome latino para você conhecer, mas o importante é saber o que elas querem dizer. A primeira corrente é uma corrente que é denominada teoria da Ablácio. A segunda corrente é denominada teoria da Amócio. Ablácio, Amócio. Bem, mas o nome é o que menos importa. Importa o que é a teoria. A teoria da Ablácio diz que é preciso que eu retire a coisa e fique com a coisa pelo menos por alguns minutos, tendo dela a posse pacífica. É preciso a posse pacífica é a posse desvigiada. É preciso que eu goze daquela coisa pelo menos alguns instantes, desvigiadamente. Por isso que ela chama ablácio, é como se houvesse uma ruptura no seu vínculo de propriedade. Agora a dona sou eu. Curti o fato de ser dona da coisa aqui pelo menos alguns instantes. Ou seja, é preciso, para essa teoria, é preciso da posse pacífica, mesmo que por alguns instantes. Senão, nós não teremos um furto consumado, teremos um furto tentado. Então, na hipótese aqui da colega, perseguição, pela teoria da Ablácio, tentativa de furto. Acontece que tem uma outra teoria, que se chama teoria da Amócio. E pela teoria da Amócio, basta que eu mova a coisa, ou seja, basta que eu retire a coisa da esfera de disponibilidade da vítima, mas não da esfera de vigilância. Eu não preciso retirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, basta que eu tire da esfera de disponibilidade. Então, se eu peguei a coisa, ainda que eu não tenha a posse pacífica, em momento algum, ainda que eu não tenha um segundo de tranquilidade, ainda que eu não consiga usufruir ali da coisa, nem por um instante, eu já teria um furto consumado. Eu tirei da sua mão e saí correndo, eu tenho um furto consumado.
Agora, qual dessas duas correntes aqui prevalece? É dividida, é totalmente controvertido. Teoria da Blássio e da Malcio é totalmente controvertido. A teoria que tem prevalecido nos tribunais superiores, STJ e STF, no STF sempre foi, o STJ bambeou para um lado, para o outro, mas hoje em dia ele se alinhou com o STF, é a segunda. Então é a teoria segundo a qual basta a retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não retirada da esfera de vigilância, para o furto se considerar consumado. Então, respondendo aqui a pergunta da colega, nessa hipótese, por essa segunda teoria, teoria da Amócio, o furto estará consumado. Muito bom, terminamos então o nosso bloco. Pergunte ao professor aqui, mas você pode continuar perguntando daí, pelo nosso e-mail. E agora a gente vai para o nosso X da questão. Vamos responder as perguntas de concurso sobre essa matéria para ver se deu certo, tá bom? Não sai daí. A gente vai agora ao X da questão. Vai ver se tudo que a gente aprendeu durante os primeiros trechos da aula foi realmente absorvido, foi entendido, se a gente consegue dar uma aplicação prática a todo esse conhecimento. Mas antes eu queria fazer um convite para você que está interessado no mundo jurídico, no mundo acadêmico, em artigos sobre novidades recentes aí do mundo jurídico, em concurso público, em exame da OAB. Eu queria convidar todos a conhecer o nosso site, o www.lfg.com.br. Lá você vai encontrar uma série de informações interessantes. O blog de muitos professores estava até aqui comentando. Já recebi uma devida bronca, porque eu mesma não possuo um blog ainda. Sou uma pessoa assim um pouco jurássica, mas prometo me atualizar em breve. Mas o professor Madeira, por exemplo, já tem um belíssimo blog. Muitos dos nossos professores aqui da nossa escola, da nossa rede, têm os seus blogs ali. E aí você tem oportunidade de estar mais em contato conosco, enfim, de estar informado sobre esses temas que são tão interessantes. Certo? Então, convite feito. Vamos agora para o X da questão? Vamos ver a primeira questão, olha só. Mévio, tá lá, Mévio, não é sempre o Mévio, desejando pagar pelo... Não desejando pagar... Ai, não deseja, né? Ninguém deseja. Quem é que deseja pagar? Eu não desejo. Pelo consumo de energia elétrica, contratou Tício para que ambos conscientemente efetuassem uma ligação clandestina de desvio antes do relógio medidor de uso, o que gerou prejuízo para a companhia de eletricidade. Tal fato importa registrar, restou comprovado por perícia oficial realizada no local e pela confissão dos dois. Nota que essa informação de antes do relógio medidor é importante, porque se houvesse uma fraude no relógio medidor, quer dizer, se houvesse uma adulteração do próprio relógio medidor para que ele não marcasse, por exemplo, a energia consumida, essa conduta poderia configurar outro crime, vale dizer, estelionato. Mas fazer a ligação antes de passar pelo relógio, quer dizer, é o gato, é o típico gato. Vamos ver quais são as condutas aqui que a gente tem para escolher. Olha só. Nesse contexto, é possível afirmar que... Eu vou ler todas, porque a gente já mata a certa. Crime de concorrência desleal. Essa é daquelas que a gente já pode descartar de plano. Eu insisto nisso, meu amigo. Não desista da prova. Não chute direto no cartão de resposta. Não chute no Nidurité Salamé Minguê. Porque pelo menos aquela que não tem nada a ver com a história, você vai perceber, você vai reconhecer. Então essa aqui não tem nada a ver com a história, né? Essa alternativa A. Bora para a próxima. B. Está tipificado o crime de furto, apropriação indébita ou a conduta é penalmente atípica? Bem, aí não dá, né? Nós sabemos muito bem que essa conduta é furto. Furto de energia elétrica, um crime permanente, um crime tipificado no Código Penal. O Código Penal equipara a coisa móvel à energia elétrica ou outra de valor econômico. E essa conduta é tipicamente o furto de energia elétrica. Caiu recentemente numa outra prova, eu não selecionei até para não dar bis in idem das questões, mas caiu recentemente numa prova a pergunta sobre se o furto de energia elétrica era um crime permanente, habitual. Ele é um crime permanente, como a gente
sabe. Tudo bem? Então a alternativa aqui correta é a alternativa B. Se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, agora você vai acertar para sempre, nunca mais vai errar. Tá legal? Próximo. Olha só. João Paulo Cruz, morador do apartamento 13 do edifício Cartago, subtraiu para o uso de sua filha, é que foi por uma boa razão, hein? Brinquedo de diversão infantil pertencente à área de lazer do edifício. Pode-se afirmar sobre a conduta de João Paulo que, vamos ver as alternativas, não praticou crime algum, visto que os bens comuns são de livre disposição dos moradores, praticou delito de furto de coisa comum, praticou delito de estelionato, praticou delito de apropriação indébita. Muito bom, vamos começar por exclusão? A apropriação indébita exige que eu seja possuidor da coisa, que eu tenha a posse livre e desvigiada da coisa e então me converta em proprietário. Não é o caso aqui, porque o João Paulo, sendo condômino, codono, né? Condômino é isso, é codono. Ele é dono ali das coisas, ele não é apenas possuidor, ele é dono dos bens pertencentes ao condomínio. Já pensou nisso? É tudo dos condôminos, então não é apropriação indébita. Também não é estelionato, uma vez que não teve fraude nenhuma, ele não usou de fraude, artifício ou ardil para iludir quem quer que seja. Agora, também dizer que não é crime algum, aí não, né? Ele é codono, mas ele não é dono de tudo, quer dizer, ele não é o único dono. Eu sou dona junto com os outros condôminos, né? Isso significa o condomínio. Então, a alternativa correta é a alternativa B. O crime aqui, então, trata-se de furto de coisa comum. É um tipo que a gente não viu na aula de hoje, nem daria tempo de ver, mas eu, sabendo aqui dessa lacuna, deixei ela para constar de uma das questões para a gente ter oportunidade de falar do artigo 156. Ele se chama crime de furto de coisa comum e é isso, subtrair não coisa alheia, mas coisa semiprópria. Subtrair coisa da qual eu sou proprietária, mas em condomínio, co-sociedade ou co-herança. Então, é o condômino, é o co-herdeiro ou é o sócio que subtrai a coisa comum. E esse crime chama-se crime de furto de coisa comum. Bem, então com isso nós encerramos mais um Prova Final. A gente, como sempre, espera do fundo do coração ter contribuído com um pouquinho de conhecimento aqui que a gente se propõe a passar nesse pequeno espaço de tempo e contribuído para você se aproximar mais e mais do teu sonho. Acredita nele, não desiste dele, vai atrás dele porque vai dar tudo certo, tá bom? Muita sorte para você e até a próxima!